A caneta tremeu entre os dedos de Carolina quando ela rabiscou as palavras no papel. Cada letra parecia pesar toneladas. Cada vírgula carregava anos de dor silenciada, de noites acordada olhando para o teto, de cicatrizes que ninguém via, mas que ardiam como fogo vivo debaixo da pele. Esse homem é meu ex-abusivo. Cuidado. 7 palavras. Apenas 7 palavras que poderiam mudar absolutamente tudo ou destruir o pouco de segurança que ela havia construído nos últimos 2 anos. Carolina dobrou o bilhete com mãos que não paravam de suar, escondeu-o dentro do guardanapo de tecido branco e respirou fundo antes de se aproximar da mesa onde o destino estava sendo servido em pratos de porcelana fina. Do outro lado daquela mesa de mogno envernizado, Dmitry Volkov observava tudo com aqueles olhos de um azul glacial que pareciam atravessar paredes, ler pensamentos, decifrar mentiras antes mesmo que elas fossem ditas. Ele era conhecido em toda a cidade como o homem que não perdoava traições, o chefe da máfia russa que controlava desde cassinos clandestinos até o comércio de diamantes no porto, o tipo de pessoa que aparecia em conversas sussurradas e nunca em reportagens oficiais. Mas Carolina sabia algo que poucos percebiam. Dmitry tinha um código. Um código rígido, implacável, quase religioso na forma como ele o seguia. Respeito acima de tudo. Lealdade em primeiro lugar. E proteção absoluta para aqueles que mereciam. Sentado à frente de Dmitry, rindo alto demais, gesticulando com aquelas mãos que Carolina conhecia bem demais, estava Felipe Correia. Cabelo perfeitamente penteado para trás. Terno azul marinho que devia custar mais que o aluguel de 3 meses de Carolina. Relógio suíço reluzindo no pulso esquerdo. Sorriso largo de quem achava que tinha o mundo aos pés. Felipe era sócio em uma construtora de luxo, homem de negócios aparentemente respeitável, frequentador de clubes exclusivos, doador para instituições de caridade. Para quem via de fora, ele era o exemplo perfeito de sucesso e distinção. Para Carolina, ele era o demônio vestido de príncipe encantado. Ninguém no restaurante Bella Vita, aquele santuário de gastronomia italiana, onde Carolina trabalhava havia 8 meses, sabia que ela e Felipe já tinham se conhecido. Ninguém imaginava que aquela garçonete de 28 anos, sempre pontual, sempre educada, sempre com o uniforme impecável, carregava uma história que faria qualquer pessoa perder o sono. Carolina nunca contou. Manteve tudo guardado em um compartimento fechado da mente, trancado com 7 chaves, porque falar sobre aquilo significava reviver, e reviver significava sentir novamente aquela sensação horrível de sufocamento, de estar presa em um relacionamento que parecia ter todas as portas trancadas por dentro. Quando Felipe entrou no restaurante naquela quinta-feira à noite, acompanhando Dmitry Volkov como se fossem velhos amigos discutindo investimentos e oportunidades de negócio, Carolina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Por um segundo interminável, ela pensou em correr. Simplesmente largar a bandeja, atravessar a cozinha, sair pela porta dos fundos e nunca mais voltar. Mas então, algo diferente aconteceu. Em vez de sentir aquele terror paralisante que a dominava sempre que pensava em Felipe, Carolina sentiu raiva, raiva pura, quente, vingativa. Como ele se atrevia a aparecer ali, no lugar onde ela havia reconstruído sua vida tijolo por tijolo? Como ele ousava rir e brindar e fazer negócios como se não tivesse destruído uma pessoa completamente? A decisão veio rápido, instintiva, nascida de um lugar que Carolina não sabia que ainda existia dentro dela. Um lugar que guardava coragem, que se recusava a ficar em silêncio mais uma vez, que entendia que algumas batalhas precisam ser travadas mesmo quando as chances de vitória parecem mínimas. Ela ia contar para Dmitry. Não diretamente, não em voz alta, não de um jeito que pudesse ser rastreado até ela se tudo desse errado. Mas ela ia avisar, porque homens como Felipe não param. Eles apenas encontram novas vítimas, novos alvos, novas mulheres para manipular e quebrar lentamente até não sobrar nada além de casca vazia. Carolina se aproximou da mesa com passos firmes, segurando a bandeja com as bebidas que Dmitry havia pedido. Vodka russa para ele, uísque escocês para Felipe. Ela colocou os copos sobre os porta-copos com precisão profissional, murmurou "Com licença, senhores", quase inaudível, e deslizou o guardanapo dobrado ao lado do copo de Dmitry. Tudo aconteceu em menos de 5 segundos. Felipe nem olhou para ela. Para ele, garçonetes eram invisíveis, parte da decoração, seres que existiam apenas para servir e desaparecer.
Ele não a reconheceu. 2 anos, um corte de cabelo drasticamente diferente, 10 quilos a menos por causa do estresse que quase a matou, e ela se tornou completamente irreconhecível para o homem que um dia jurou que a amava mais que a própria vida. Mas Dmitri percebeu. Claro que percebeu. Homens como Dmitri Volkov não chegavam ao topo da cadeia alimentar do crime organizado sendo desatentos. Ele notou a rigidez nos ombros de Carolina, a forma como ela evitava olhar diretamente para Felipe, a respiração ligeiramente acelerada, o tremor quase imperceptível nas mãos quando ela colocou os copos na mesa. E quando seus dedos roçaram o guardanapo e sentiram algo diferente, algo dobrado com cuidado excessivo, Dmitri soube que aquilo não era coincidência. Ele esperou. Deixou Felipe continuar falando sobre projeções de lucro e expansão para novos bairros nobres da cidade. Deixou o homem se entregar completamente à ilusão de que estava fechando o negócio da vida. E só quando Felipe se levantou para atender uma ligação e se afastou alguns metros, Dmitri abriu o bilhete discretamente sob a mesa, longe de olhares curiosos, e leu as 7 palavras que mudariam tudo naquela noite. Seus olhos azuis subiram lentamente, varrendo o salão até encontrar Carolina, que estava parada próxima ao bar, as mãos apertadas com tanta força que as articulações ficaram brancas. Ela não estava olhando diretamente para ele, mas Dmitri viu tudo o que precisava ver. Viu o medo escondido atrás da postura profissional. Viu a coragem desesperada de alguém que decidiu lutar apesar de estar apavorada. Viu a verdade estampada naquele rosto pálido, naqueles olhos castanhos que tentavam se manter firmes, mas traíam anos de sofrimento acumulado. E Dmitri Volkov, o homem que construiu um império de medo e respeito, que nunca deixou uma dívida sem cobrar ou uma traição sem punir, entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Alguém estava pedindo ajuda. Alguém estava confiando nele para fazer o que era certo. E Dmitri sempre, sem exceção, respondia a esse tipo de pedido. Carolina conheceu Felipe Correia em uma festa de aniversário de uma amiga em comum, 3 anos atrás, quando ainda tinha 25 anos, e acreditava que a vida era generosa com quem se esforçava o suficiente. Ela trabalhava como recepcionista em uma clínica odontológica, dividia um apartamento pequeno com 2 colegas de faculdade, e sonhava em um dia abrir seu próprio negócio, talvez uma cafeteria aconchegante onde as pessoas pudessem se sentir em casa. Felipe tinha 33 anos. Era dono de uma participação significativa em uma construtora que erguia prédios residenciais de alto padrão, dirigia um carro importado, usava roupas de grife e parecia ter saído diretamente de um comercial de perfume caro. Ele a abordou no terraço daquela cobertura em Moema, onde a festa acontecia com vista para a cidade iluminada. Ofereceu uma taça de champanhe, fez piadas inteligentes que a fizeram rir, perguntou sobre os sonhos dela com um interesse que parecia genuíno demais para ser verdade. Carolina se sentiu vista, escolhida entre todas as outras mulheres naquela festa cheia de gente bonita e bem-sucedida. Felipe tinha um jeito de fazer você se sentir como se fosse a única pessoa no mundo que realmente importava, como se cada palavra que você dissesse fosse a coisa mais fascinante que ele já tinha ouvido. Os 3 primeiros meses foram perfeitos. Felipe a levava para jantares em restaurantes sofisticados, onde Carolina nunca tinha pisado, comprava presentes caros sem motivo aparente, mandava flores no trabalho com cartões escritos à mão dizendo coisas românticas que faziam as colegas dela suspirarem de inveja. Ele dizia que nunca tinha conhecido ninguém como ela, que Carolina era diferente de todas as mulheres superficiais que só se importavam com dinheiro e aparência. Dizia que ela tinha substância, profundidade, que ele finalmente tinha encontrado alguém de verdade. Carolina se apaixonou rápido, caiu de cabeça naquele relacionamento que parecia um sonho tornado realidade. Felipe era atencioso, carinhoso, protetor. Quando ela mencionou que estava cansada do trabalho na clínica, ele sugeriu que ela pedisse demissão, que ele cuidaria de tudo enquanto ela descobria o que realmente queria fazer da vida. Quando ela hesitou, preocupada com a independência financeira, Felipe riu daquele jeito encantador e disse que casais de verdade dividiam tudo, que não precisava se preocupar, que ele ganhava dinheiro suficiente para os 2 viverem muito bem. Foi a primeira armadilha, e Carolina não percebeu até estar completamente presa. Ela largou o emprego. Mudou-se para o apartamento de Felipe, um lugar enorme e moderno com 3 quartos e uma vista espetacular, mas que aos poucos foi se transformando em prisão. No começo, Felipe dizia que era maravilhoso ter ela em casa quando ele voltava do trabalho. Depois, começou a reclamar quando Carolina saía para encontrar amigas.
Dizia que ela o estava negligenciando, que ele trabalhava o dia inteiro para dar uma vida boa a ela, e tudo o que pedia em troca era um pouco de atenção, um pouco de consideração. As amigas começaram a se afastar. Não porque quisessem, mas porque Carolina cancelava planos em cima da hora sempre que Felipe demonstrava descontentamento. Ele nunca proibia diretamente, mas tinha um jeito de fazer ela se sentir culpada, egoísta, ingrata. Tinha um jeito de suspirar fundo e dizer que tudo bem, que ela deveria ir se divertir com as amigas enquanto ele ficava sozinho em casa, que ele entendia que ela não queria passar tempo com ele, e Carolina, que não suportava a ideia de magoá-lo, começou a escolher ficar. Foi quando o controle financeiro começou. Felipe dava uma mesada para ela, como se Carolina fosse uma criança, e pedia justificativas para cada gasto. Se ela comprava uma roupa nova, ele queria ver a nota fiscal e questionava se aquilo era realmente necessário. Se ela gastava dinheiro com cosméticos, ele fazia comentários sobre como ela estava se tornando superficial e materialista. Carolina tinha acesso ao cartão de crédito dele, mas cada compra virava um interrogatório disfarçado de conversa casual. Depois, veio o isolamento completo. Felipe começou a checar o celular dela, dizendo que casais que se amavam de verdade não tinham segredos um do outro. Lia as mensagens, via as ligações, questionava por que determinado amigo homem tinha mandado mensagem, por que ela precisava falar com a prima às 11 da noite, por que ela estava rindo de uma piada no grupo das amigas da faculdade. Carolina começou a apagar conversas, a mentir sobre com quem estava falando, a viver em constante estado de alerta, para não fazer nada que pudesse desencadear ciúmes ou desconfiança. As primeiras explosões de raiva aconteceram no 8º mês de relacionamento. Felipe nunca bateu nela. Não deixou marcas roxas que pudessem ser fotografadas como evidência, não quebrou ossos que precisassem de atendimento médico. Mas ele quebrava coisas, socava paredes. Gritava tão perto do rosto dela que Carolina sentia a saliva respingando na pele. Jogava objetos perto dela. Nunca nela diretamente, mas perto o suficiente para que o recado ficasse claro. Ele poderia, se quisesse, e ela não teria para onde correr. E depois, sempre depois, vinham as desculpas. Felipe chorava, ajoelhava na frente dela, segurava as mãos de Carolina e implorava perdão. Dizia que estava sob muito estresse no trabalho, que tinha problemas familiares que não conseguia resolver, que ela era a única coisa boa na vida dele e que o medo de perdê-la o deixava louco. Dizia que ia mudar, que ia procurar terapia, que nunca mais aconteceria. E Carolina acreditava, porque queria acreditar, porque estava investida demais naquele relacionamento para admitir que tinha se transformado em pesadelo. Mas acontecia de novo, e de novo, e de novo. O ciclo se repetia com uma previsibilidade assustadora. Tensão acumulada, explosão violenta, lua de mel com pedidos de desculpa e promessas de mudança, período breve de calmaria, e então o ciclo recomeçava. Carolina começou a andar em ovos dentro da própria casa, medindo cada palavra antes de falar, cada movimento antes de fazer, tentando desesperadamente não provocar as crises que ela sabia que viriam de qualquer jeito. Porque o problema nunca foi o que ela fazia ou deixava de fazer. O problema sempre foi Felipe. Ele destruiu a autoestima dela sistematicamente, com a precisão de quem sabe exatamente onde enfiar a faca para causar mais dano. Dizia que ela tinha engordado, que estava se deixando desleixada, que nenhum outro homem ia querer ela se eles terminassem. Dizia que ela era burra, que não entendia de negócios, que tinha sorte de ter ele para tomar decisões porque ela claramente não era capaz. Dizia que a família dela era problemática, que as amigas dela eram má influência, que ele era a única pessoa no mundo que realmente se importava com ela. Carolina começou a acreditar. Começou a se olhar no espelho e ver apenas defeitos. Começou a duvidar das próprias percepções, dos próprios sentimentos, da própria sanidade. Felipe tinha um jeito de distorcer a realidade, de fazer parecer que ela era a louca, a dramática, a exagerada. Quando ela reclamava dos gritos, ele dizia que estava apenas se expressando e que ela era sensível demais. Quando ela mencionava o controle, ele dizia que estava apenas cuidando dela e que ela era ingrata. Quando ela chorava, ele revirava os olhos e dizia que ela sempre fazia drama por nada. A fuga aconteceu depois de 1 ano e 4 meses de relacionamento. Carolina acordou uma manhã e simplesmente soube que se ficasse mais um dia naquele apartamento, naquela vida, naquele relacionamento, ela ia morrer. Talvez não fisicamente,
Talvez Felipe nunca chegasse a esse ponto, mas ela ia morrer por dentro. Ia se transformar em um fantasma da pessoa que um dia foi. Felipe tinha saído para uma viagem de negócios para Curitiba. Ia ficar 3 dias fora. Carolina pegou uma mochila, colocou roupas, documentos, alguns pertences pessoais e saiu. Deixou o celular para trás porque sabia que Felipe rastreava. Deixou para trás tudo que ele tinha dado, porque não queria nada que a ligasse a ele. Ela foi para a casa de uma tia em Santo André, uma mulher que sempre gostou dela e que fez perguntas, mas não insistiu quando Carolina disse que precisava de tempo, que tinha terminado o relacionamento e precisava recomeçar. A tia ofereceu o quarto de hóspedes, ofereceu ajuda financeira, ofereceu silêncio e espaço quando Carolina precisava chorar sem explicações. E foi ali, naquele quarto pequeno com móveis antigos e cheiro de lavanda, que Carolina começou lentamente a se reconstruir. Dmitry dobrou o bilhete com cuidado deliberado e o guardou no bolso interno do paletó, como quem guarda evidência valiosa que pode ser necessária mais tarde. Felipe voltou para a mesa ainda ao telefone, gesticulando animadamente, rindo daquela risada alta e performática que Dmitry agora reconhecia pelo que realmente era. A risada de um homem acostumado a enganar, a construir fachadas, a vender mentiras embaladas em papel de presente caro. Dmitry tinha encontrado muitos homens assim ao longo de décadas navegando pelo submundo do crime organizado. Homens que pareciam respeitáveis por fora, mas eram podres por dentro, que usavam charme como arma e dinheiro como escudo. Felipe finalmente desligou e voltou a se sentar, pegando o copo de uísque e tomando um gole generoso antes de retomar a conversa sobre o projeto imobiliário que supostamente os tornaria parceiros lucrativos. Ele falava sobre investimentos de milhões, sobre apartamentos triplex com acabamento europeu, sobre a demanda insaciável da elite paulistana por luxo e exclusividade. Dmitry ouvia com expressão neutra, a mesma máscara de pedra que usava em negociações importantes. Mas agora, cada palavra de Felipe soava diferente, carregada de significado oculto, revelando camadas de falsidade que antes passavam despercebidas. Dmitry começou a fazer perguntas. Não perguntas sobre negócios, mas perguntas pessoais disfarçadas de curiosidade casual entre potenciais parceiros que precisavam conhecer o caráter um do outro. Como você trata sua equipe, Felipe? Como você lida com pessoas que dependem de você? Que tipo de homem você é quando ninguém está olhando? Felipe respondia com facilidade praticada demais, construindo uma autoimagem de líder generoso, mentor dedicado, homem de família que valorizava relacionamentos acima de tudo. Cada resposta era uma mentira polida, e Dmitry, que tinha um detector de mentiras biológico aperfeiçoado por anos lidando com traidores e informantes, via através de cada palavra. Carolina trouxe as entradas. Carpaccio de salmão com alcaparras para Dmitry, brusqueta de tomate seco para Felipe. Suas mãos não tremiam mais, mas a tensão estava lá, escondida na forma como ela segurava a bandeja um pouco mais apertada que o necessário, na forma como ela evitava completamente a direção onde Felipe estava sentado, olhando apenas para Dmitry quando precisava confirmar se estava tudo conforme o pedido. Dmitry assentiu quase imperceptivelmente, um gesto mínimo que dizia: "Eu recebi sua mensagem, eu entendi, você está segura agora." Felipe nem notou. Ele pegou a bruschetta e começou a comer enquanto continuava falando, migas caindo no guardanapo que estava sobre o colo, completamente alheio ao fato de que seu futuro estava sendo decidido ali, naquela mesa, por um homem que já tinha visto o suficiente para chegar a uma sentença final. Dmitry comeu devagar, saboreando cada pedaço de salmão, observando Felipe com a paciência de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. A conversa derivou naturalmente para a vida pessoal, como Dmitry planejou que acontecesse. Ele mencionou casualmente que era divorciado, que o negócio tinha consumido seu casamento anos atrás, que às vezes se arrependia de não ter dado mais atenção à família. Era uma mentira calculada, uma isca jogada na água para ver se Felipe morderia. E Felipe mordeu imediatamente, vendo uma oportunidade de criar conexão, de parecer vulnerável e humano. Ele suspirou dramaticamente e disse que entendia perfeitamente, que ele também tinha tido relacionamentos sérios que não deram certo, que era difícil encontrar mulheres que entendessem a pressão e o compromisso necessário para construir um império. Dmitry se inclinou levemente para a frente, os olhos azuis fixos nos de Felipe com intensidade que fazia a maioria dos homens desviar o olhar. Mas Felipe estava confiante demais,
bêbado demais de sua própria superioridade imaginada para perceber o perigo. E essas mulheres? Dmitri perguntou com voz baixa e controlada. Como você as tratava? Você foi justo com elas? Você as respeitou? A pergunta pegou Felipe ligeiramente desprevenido, mas ele se recuperou rápido demais, ajustou a postura e respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Sempre tentei ser justo, Dmitri. Sempre tratei todas bem. Mas você sabe como é? Algumas mulheres são complicadas, são dramáticas, inventam coisas quando o relacionamento termina porque não aceitam a realidade. Ali estava. A confissão velada, a culpa projetada, o padrão clássico de abusador que nunca assume responsabilidade, que sempre encontra formas de fazer as vítimas parecerem as vilãs da história. Dmitri sentiu algo gelado e pesado se instalar no estômago. Não exatamente raiva, porque raiva era emoção quente e impulsiva, mas algo mais sombrio e definitivo. Sentiu a mesma sensação que tinha quando descobria que alguém em sua organização estava roubando, traindo, mentindo. A sensação de que justiça precisava ser feita. Não a justiça dos tribunais que muitas vezes falhava, mas a justiça do código que ele seguia desde que seu próprio pai, também chefe antes dele, tinha lhe ensinado as regras do mundo real. Os pratos principais chegaram. Risoto de fungo porcine para Dmitri, ossobuco ao vinho tinto para Felipe. Carolina colocou os pratos com precisão profissional. Murmurou um obrigado quase inaudível quando Dmitri agradeceu em russo e se afastou rapidamente. Felipe ainda não tinha olhado para ela diretamente nem uma única vez. Para ele, ela era parte da mobília, um objeto que existia apenas para servir e desaparecer. E foi exatamente isso que selou seu destino definitivamente na mente de Dmitri. A forma como Felipe tratava pessoas que ele considerava inferiores, pessoas que não podiam fazer nada por ele, pessoas que eram invisíveis no mapa social dele. Dmitri comeu devagar, deixando o silêncio se instalar entre eles enquanto Felipe atacava o ossobuco com apetite voraz. Depois de alguns minutos, Dmitri limpou a boca com o guardanapo, tomou um gole de vodka e disse com voz que cortava o ar como lâmina afiada. Me conta uma coisa, Felipe. Você acredita em karma? Você acredita que as coisas que fazemos voltam para nós de alguma forma? Felipe deu risada. Achou que era conversa filosófica entre dois homens bem-sucedidos. Claro, eu acredito que você colhe o que planta, que precisa trabalhar duro para ter resultados. É por isso que estou onde estou hoje. Dmitri balançou a cabeça devagar, os olhos nunca desviando do rosto de Felipe. Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você acredita que quando você machuca pessoas, quando você abusa da confiança que alguém deposita em você, quando você destrói alguém só porque pode, isso volta para você de alguma forma. Felipe parou de mastigar, a confusão começando a substituir a confiança no rosto dele. A atmosfera na mesa mudou drasticamente, como se a temperatura tivesse caído 10 graus em segundos. Dmitri fez um gesto sutil com a cabeça, e dois homens que estavam sentados em uma mesa próxima, aparentemente jantando como clientes normais, se levantaram simultaneamente e caminharam até a mesa onde Dmitri e Felipe estavam. Eram Igor e Sergei, seguranças pessoais de Dmitri, homens grandes e silenciosos que pareciam feitos de concreto armado. Eles se posicionaram atrás de Felipe sem dizer uma palavra. Apenas ficaram ali, presença intimidadora que não precisava de explicação. Felipe olhou para trás, viu os dois homens e o pânico finalmente começou a aparecer nos olhos dele. Ele olhou de volta para Dmitri, a voz saindo um pouco mais aguda que o normal quando perguntou: O que está acontecendo aqui, Dmitri? O que é isso? Nós tínhamos um acordo. Estávamos fechando um negócio. Dmitri se recostou na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e, pela primeira vez naquela noite, permitiu que Felipe visse o que realmente havia por trás da máscara de civilidade. O acordo acabou, Felipe. Acabou no momento em que eu descobri quem você realmente é. Acabou quando eu descobri que você é o tipo de homem que machuca mulheres, que controla, que manipula, que destrói pessoas mais fracas só porque tem poder para fazer isso. Felipe ficou pálido, a compreensão começando a raiar lentamente, o medo se instalando. Ele tentou rir, fazer parecer que era um mal-entendido. Eu não sei do que você está falando. Alguém está mentindo sobre mim, Dmitri. Isso é ridículo. Dmitri tirou o bilhete do bolso, o papel já um pouco amassado, e jogou sobre a mesa entre os pratos de comida cara que de repente não importavam mais. Leia. Felipe pegou o papel com mãos que começavam a tremer, abriu
Viu as 7 palavras escritas em letra que ele deveria reconhecer, mas que seu cérebro se recusava a processar imediatamente. Sua expressão passou por transformação rápida. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois negação, depois medo puro e cru. Isso é mentira, ele disse. Mas a voz saiu fraca demais, sem convicção. Ela está mentindo. Essa louca está tentando me prejudicar porque eu terminei com ela. Ela nunca superou. Nunca conseguiu aceitar que o relacionamento acabou. Dmitri não disse nada por longo momento, apenas observou Felipe se despedaçando, cavando a própria cova com cada palavra defensiva, com cada tentativa patética de virar a narrativa, de fazer a vítima parecer a vilã. Interessante, Dmitri finalmente disse, a voz perigosamente calma. Você a chama de louca. Diz que ela está mentindo. Diz que ela não superou o relacionamento. Mas eu nunca disse quem escreveu o bilhete, Felipe. Nunca mencionei nenhum nome. Não falei de nenhuma mulher específica. Como você sabe quem foi? Como você sabe de quem estamos falando? O silêncio que seguiu foi absoluto. Felipe percebeu tarde demais que tinha se entregado completamente, confirmado tudo sem precisar de nenhuma acusação direta. Sua boca abriu e fechou sem emitir som, procurando palavras que não existiam, desculpas que soariam ocas até para ele mesmo. Dmitri se levantou lentamente, ajeitando o paletó com movimentos deliberados, e olhou para Felipe com a expressão de quem acabou de julgar e sentenciar alguém sem precisar de júri ou advogados. Felipe tentou se levantar também, mas a mão pesada de Igor pousou firmemente em seu ombro, mantendo-o sentado na cadeira. O restaurante continuava funcionando normalmente ao redor deles. Outros clientes conversando e jantando alheios ao drama que se desenrolava naquela mesa específica. Ou talvez apenas fingindo não notar porque em lugares frequentados por homens como Dmitri Volkov, saber quando olhar para o outro lado era questão de sobrevivência. Dmitri caminhou lentamente ao redor da mesa até ficar de pé ao lado de Felipe, olhando para baixo com aqueles olhos azuis que agora pareciam gelo siberiano. Você sabe qual é o problema com homens como você, Felipe? O problema é que vocês acham que são espertos. Acham que podem enganar todo mundo para sempre. Acham que mulheres são descartáveis e que nunca haverá consequências. Vocês constroem impérios de mentiras e acham que ninguém vai derrubar as paredes. Mas sempre tem alguém. Sempre tem uma pessoa corajosa o suficiente para falar, para avisar, para pedir ajuda. Felipe tentou argumentar, a voz saindo trêmula e desesperada. Dmitri, por favor, você precisa entender meu lado da história. Ela era instável, era ciumenta, era controladora. Eu tive que terminar porque estava ficando insustentável. Eu nunca machuquei ela, nunca encostei um dedo nela. Ela está inventando tudo isso porque quer me destruir, quer estragar minha reputação, meus negócios. Dmitri fez um som baixo na garganta, algo entre riso amargo e desprezo puro. Sua reputação, seus negócios. É sempre sobre você, não é? Nunca sobre as pessoas que você destroçou no caminho. Nunca sobre as mulheres que você deixou quebradas, traumatizadas, precisando de anos de terapia para reconstruir o que você demoliu em meses. Sempre sobre como você é a vítima, como as pessoas são injustas com você. Dmitri fez um gesto com a cabeça e Igor e Sergei pegaram Felipe pelos braços, levantando-o da cadeira com firmeza, mas sem violência desnecessária. Felipe tentou resistir, os olhos varrendo o restaurante procurando ajuda que não viria, procurando alguém que interviesse, que chamasse a polícia, que fizesse alguma coisa. Mas todos os outros clientes estavam cuidadosamente focados em seus próprios pratos, em suas próprias conversas, em qualquer coisa que não fosse aquela mesa. Você não pode fazer isso, Felipe gritou, a voz subindo uma oitava, o pânico finalmente tomando conta completamente. Eu tenho advogados. Eu tenho amigos influentes. Eu vou processar você por tudo que você tem. Você vai se arrepender disso, Dmitri. Eu vou acabar com você. Vou contar para todo mundo quem você realmente é. Vou expor todos os seus negócios. Dmitri nem piscou. Ele já tinha ouvido ameaças similares de dezenas de homens ao longo dos anos. Homens que achavam que conexões e dinheiro os tornavam intocáveis, que descobriam tarde demais que no mundo onde Dmitri operava, essas coisas tinham valor limitado. Suas ameaças não significam nada para mim, Felipe. Absolutamente nada. Porque, diferente de você, eu não construí minha vida em mentiras. Eu sei exatamente quem sou e o que faço.
E uma das coisas que eu faço é garantir que homens como você aprendam que existem consequências. Dmitry virou-se e, pela primeira vez desde que leu o bilhete, procurou Carolina no salão. Ela estava parada próxima à entrada da cozinha, os braços cruzados sobre o peito como se estivesse tentando se proteger, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, destruindo a maquiagem leve que ela usava. Seus olhos estavam fixos em Felipe sendo segurado pelos seguranças, e na expressão dela havia uma mistura complexa de emoções: medo, alívio, vingança, tristeza, libertação. Tudo ao mesmo tempo, anos de dor concentrados naquele único momento. Venha aqui, Dmitry disse, não como ordem, mas como convite gentil, a voz perdendo toda a dureza que tinha segundos atrás. Carolina hesitou, os pés parecendo grudados no chão de mármore. Mas algo na forma como Dmitry esperava pacientemente, na forma como ele estendia a mão como quem oferece ajuda genuína sem esperar nada em troca, fez com que ela se movesse. Ela atravessou o salão com passos incertos, sentindo todos os olhos sobre ela mesmo que ninguém estivesse olhando diretamente, sentindo o peso de anos de vergonha e segredo finalmente sendo expostos à luz. Ela parou a alguns metros de distância, ainda não conseguindo levantar os olhos completamente, ainda presa naquele reflexo condicionado de fazer-se pequena, invisível, inofensiva. Dmitry deu um passo na direção dela e falou com suavidade que pouquíssimas pessoas já tinham ouvido na voz dele. Você foi incrivelmente corajosa hoje, mais corajosa do que a maioria dos homens armados que trabalham para mim. Você não tinha armas, não tinha garantias, não tinha nada além de instinto e esperança. E mesmo assim você agiu. Você se recusou a ficar em silêncio. Carolina finalmente conseguiu olhar para cima, os olhos castanhos encontrando os olhos azuis de Dmitry, e viu algo que ela não esperava ver em um homem com reputação tão temível. Compaixão genuína, respeito profundo, reconhecimento de sobrevivente para sobrevivente. Eu tive muito medo, ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar. Achei que você fosse ignorar, ou contar para ele, ou pior. Dmitry balançou a cabeça devagar. Eu nunca ignoraria um pedido de ajuda. Nunca. E quero que você entenda algo muito importante. O que aconteceu com você não foi culpa sua. Nada do que ele fez foi porque você mereceu ou porque você provocou. Foi porque ele é um homem fraco que precisa controlar outros para se sentir poderoso. E homens assim não merecem piedade, não merecem segundas chances, não merecem nada além de enfrentar as consequências das próprias ações. Se você chegou até aqui nessa história, deixe nos comentários. Você já conheceu alguém como Carolina que precisou de coragem para escapar de um relacionamento destrutivo? Ou talvez você conheça alguém como Felipe, que esconde quem realmente é atrás de uma máscara de sucesso e charme? Quero muito saber sua opinião sobre o que está acontecendo aqui, sobre se Dmitry está fazendo a coisa certa, sobre coragem e justiça. E se essa história está tocando seu coração de alguma forma, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o final dessa história. Porque o que vai acontecer com Felipe agora é algo que ele nunca vai esquecer. Felipe explodiu em mais gritos, tentando se soltar do aperto de Igor e Sergei, prometendo vingança, prometendo destruição, prometendo que Dmitry ia se arrepender pelo resto da vida. Mas suas palavras soavam vazias mesmo para ele, desespero mal disfarçado de ameaça. Dmitry nem olhou na direção dele. Ele manteve toda a atenção em Carolina, segurando levemente a mão dela com um aperto firme mas gentil, oferecendo algo que ela não tinha há muito tempo. Proteção real, não a versão distorcida e possessiva que Felipe oferecia, mas proteção genuína que respeitava autonomia e dignidade. Levem ele para o depósito na Zona Leste, Dmitry disse para Igor e Sergei, ainda sem olhar para Felipe. E certifiquem-se de que ele entenda muito claramente que se ele chegar perto dessa mulher novamente, se ele tentar contatá-la, se ele sequer pensar nela, as consequências serão permanentes. Os seguranças assentiram e começaram a arrastar Felipe em direção à saída dos fundos. Os gritos dele ecoaram pelo restaurante por mais alguns segundos antes de serem abafados pela porta pesada de metal que se fechou com som definitivo. O silêncio que seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Outros clientes voltaram gradualmente às conversas. Alguns claramente aliviados de que o drama tivesse acabado, outros fascinados pelo que tinham presenciado. Dmitry conduziu Carolina gentilmente até uma mesa vazia em canto mais privado do restaurante, longe de olhares curiosos,
e puxou uma cadeira para ela com cortesia antiquada. Ele fez gesto para um garçom que rapidamente trouxe água fresca, guardanapos limpos, e se afastou discretamente, dando privacidade para os dois. Agora, Dmitri disse, sentando-se na cadeira em frente a Carolina e inclinando-se ligeiramente para a frente. Me conta tudo. Não tenha pressa. Não tenha medo. Eu não vou a lugar nenhum e você está completamente segura aqui. E pela primeira vez em 2 anos, desde que escapou daquele apartamento que era prisão disfarçada de lar, Carolina contou. Contou tudo. Carolina falou por quase 1 hora, as palavras saindo em torrente às vezes, em gotejamento doloroso outras vezes, mas sempre saindo, finalmente libertas depois de tanto tempo trancadas dentro do peito. Ela contou sobre as promessas quebradas, sobre os gritos no meio da madrugada que ela tinha certeza que os vizinhos ouviam, mas ninguém nunca fez nada. Contou sobre o isolamento sistemático, como Felipe eliminou cada amizade, cada conexão familiar, cada rede de apoio, até que só sobrou ela e ele, prisioneira e carcereiro. Contou sobre o controle financeiro, como ela precisava justificar cada centavo gasto, como ele usava dinheiro como coleira invisível. Contou sobre os objetos arremessados contra paredes, nunca diretamente nela, mas perto o suficiente para que a mensagem ficasse cristalina. Ele poderia se quisesse, e ela não teria para onde correr. Contou sobre as noites que passou acordada planejando fugas que pareciam impossíveis, porque Felipe havia convencido ela de que era incapaz de sobreviver sozinha, de que ninguém mais jamais ia querê-la, de que ela era sortuda de ter alguém que a tolerava apesar de todos os seus defeitos imaginários. Contou sobre a destruição sistemática da autoestima, sobre como ele transformou uma mulher confiante e sonhadora em um fantasma assustado, que media cada palavra antes de falar. Dmitri ouviu tudo sem interromper uma única vez. Não fez perguntas invasivas, não pediu detalhes desnecessários, não julgou, não minimizou. Ele simplesmente ouviu da forma que Carolina precisava ser ouvida, com atenção total e respeito profundo. Às vezes ele assentiu levemente. Às vezes sua mandíbula se apertou quando Carolina descrevia momentos particularmente cruéis. Mas ele nunca desviou o olhar, nunca demonstrou impaciência, nunca fez Carolina sentir que estava sendo um fardo ao compartilhar sua dor. Quando Carolina finalmente terminou, exausta, com a voz rouca de tanto falar e os olhos vermelhos de tanto chorar, Dmitri ficou em silêncio por longo momento, processando tudo o que tinha ouvido, organizando pensamentos. Então, ele se inclinou para trás na cadeira e falou com convicção absoluta. Você não foi vítima porque era fraca, Carolina. Você foi vítima porque confiou em alguém que não merecia confiança. E conseguir sair, reconstruir sua vida do zero, ter coragem de avisar outra pessoa quando viu ele novamente, isso não é fraqueza. Isso é força pura. Carolina balançou a cabeça, ainda lutando para aceitar qualquer elogio, ainda presa naquelas vozes que Felipe havia plantado na cabeça dela. Eu deveria ter saído antes. Deveria ter visto os sinais. Deveria ter sido mais esperta. Dmitri levantou a mão gentilmente, interrompendo a espiral de autoculpabilização. Não. Não existe jeito certo ou errado de sair de um relacionamento abusivo. Existe apenas sair. E você saiu. No seu tempo, da sua forma. E agora você está aqui, livre, sobrevivente. Isso é tudo que importa. As semanas que seguiram aquela noite transformaram a vida de Carolina de formas que ela nunca imaginou possíveis. Felipe desapareceu completamente da cidade, não deixando rastro, não dando explicações para sócios ou clientes. Corriam rumores sussurrados nos círculos empresariais sobre como ele havia perdido tudo em investimentos arriscados, sobre como tinha dívidas com pessoas perigosas, sobre como teve que fugir no meio da noite para evitar consequências que ninguém queria especificar em voz alta. A construtora dele foi vendida em condições misteriosas, seus bens liquidados, sua reputação cuidadosamente demolida por informações que de alguma forma chegaram às pessoas certas nos momentos certos. Dmitri garantiu que cada porta que Felipe havia construído com tanto cuidado fosse fechada permanentemente. Cada contato profissional recebeu avisos discretos sobre o verdadeiro caráter de Felipe Correia. Cada clube exclusivo de repente não tinha mais vagas para a renovação de sua associação. Cada banco onde ele tinha contas de repente encontrava irregularidades que precisavam ser investigadas. Felipe foi sistematicamente apagado da vida social e profissional que ele valorizava mais que tudo. Forçado a recomeçar em algum lugar distante onde seu nome não significava nada, onde sua influência era zero,
onde ele era apenas mais um homem tentando sobreviver sem as muletas de dinheiro e conexões. Carolina, por outro lado, começou a florescer. Dmitri ofereceu a ela uma posição melhor. Não por caridade, mas porque viu nela qualidades que muitos dos homens que trabalhavam para ele não tinham: lealdade genuína, coragem sob pressão, capacidade de tomar decisões difíceis em momentos críticos. Ele a colocou como gerente de um dos restaurantes mais lucrativos da rede, que ele controlava discretamente, um lugar elegante em Jardins que atendia empresários e celebridades. O salário era 3 vezes o que ela ganhava antes, suficiente para finalmente respirar, sem acordar às 3 da manhã, preocupada com contas atrasadas. Mas mais importante que o dinheiro, Dmitri garantiu que ela estivesse segura. Seguranças discretos a acompanhavam quando ela saía à noite, mantendo distância respeitosa, mas sempre vigilantes, sempre prontos para intervir se necessário. Um advogado particular, um dos melhores especialistas em direito de família da cidade, cuidou de todas as medidas protetivas que Carolina precisava. Ordens de restrição, documentos que garantiam que Felipe não poderia se aproximar dela legalmente. Tudo arquivado adequadamente no sistema. E Dmitri, de forma estranha e completamente inesperada, tornou-se presença constante na vida de Carolina. Não de maneira invasiva ou controladora, mas como protetor verdadeiro, mentor respeitoso, amigo improvável. Ele aparecia no restaurante 1 ou 2 vezes por semana, sempre perto do fechamento, sempre sozinho ou apenas com Igor. Pedia café expresso duplo, às vezes uma sobremesa leve, e conversava com Carolina sobre coisas simples. Livros que tinham lido, filmes que valiam assistir, planos para o futuro. Sonhos que ainda pareciam distantes, mas não mais impossíveis. Carolina voltou para a terapia, mas desta vez não para sobreviver, e sim para verdadeiramente curar. Ela trabalhou com uma psicóloga especializada em trauma e relacionamentos abusivos, desmontando peça por peça toda a programação mental que Felipe havia instalado, reconstruindo a autoimagem que ele havia destruído, aprendendo a confiar novamente, primeiro em si mesma e depois em outras pessoas. Foi processo lento e doloroso, 2 passos para frente e 1 passo para trás, mas era progresso real e genuíno. Ela se matriculou em cursos noturnos de administração de empresas, retomando o sonho que Felipe havia convencido ela a abandonar. Estudava até tarde com dedicação feroz, provando para si mesma que era capaz, inteligente, merecedora de sucesso. Suas notas eram excelentes, e pela primeira vez em anos Carolina sentia orgulho genuíno de si mesma, orgulho que não dependia da aprovação de ninguém além dela própria. Carolina também começou a reconectar com amigas antigas que Felipe havia sistematicamente afastado. Ligações tímidas no começo, pedidos de desculpa por anos de ausência, explicações difíceis sobre por que ela havia desaparecido. E, para sua surpresa, as amigas entenderam, acolheram, perdoaram. Algumas delas haviam passado por situações similares, outras conheciam alguém que tinha passado. Todas reconheciam os padrões, os sinais, a dificuldade de sair. E todas celebraram quando Carolina contou que estava livre, que estava reconstruindo, que estava viva de verdade pela primeira vez em anos. 1 ano depois daquela noite que mudou tudo, Carolina estava fechando o restaurante quando encontrou um envelope na mesa de trabalho dela. Dentro estava uma carta manuscrita com caligrafia que ela reconheceu imediatamente, fazendo seu coração disparar e suas mãos tremerem. Por um momento ela considerou rasgar sem ler, jogar no lixo e fingir que nunca existiu. Mas curiosidade, ou talvez necessidade de fechamento, fez com que ela abrisse. Felipe escrevia de algum lugar no interior de Minas Gerais, trabalhando em emprego comum, vivendo modestamente, sem nada do luxo que um dia considerou essencial para sua identidade. Ele se desculpava, reconhecia tudo o que havia feito, admitia o abuso, a manipulação, o controle. Dizia que perder absolutamente tudo havia forçado ele a olhar no espelho e ver o monstro que tinha se tornado. Dizia que estava em terapia também, tentando entender de onde vinha aquela necessidade de dominar, aquele medo disfarçado de controle. Não pedia perdão porque sabia que não merecia, não pedia para voltar porque entendia que aquele capítulo estava encerrado permanentemente. Apenas reconhecia que Carolina merecia uma vida melhor, uma vida sem ele. Carolina leu a carta 3 vezes. Sentiu raiva primeiro, depois tristeza, finalmente indiferença. As palavras de Felipe simplesmente não importavam mais. Ela dobrou a carta,
Colocou em uma gaveta, não para guardar como lembrança preciosa, mas como evidência de quanto ela havia caminhado. E então, pela primeira vez desde que recebeu aquele envelope, ela sorriu. Porque percebeu algo fundamental. Felipe não tinha mais poder sobre ela, nenhum poder. Suas palavras não machucavam, suas desculpas não mudavam nada, ela era livre de verdade. Carolina se formou 2 anos e meio depois daquela noite transformadora, com honras acadêmicas e menção especial por um trabalho de conclusão de curso sobre gestão de estabelecimentos de hospitalidade em ambientes de alta pressão. A cerimônia de formatura aconteceu em um teatro grande no centro de São Paulo, repleto de familiares orgulhosos, amigos celebrando, professores aplaudindo. Carolina estava sentada entre os formandos, vestindo a beca preta tradicional e o capelo que ela ajustava nervosamente enquanto esperava seu nome ser chamado. Quando finalmente anunciaram Carolina Mendes Silva, ela subiu ao palco com passos firmes, pegou o diploma com mãos que não tremiam mais e ouviu os aplausos ecoando pelo auditório. E lá no fundo, discreto como sempre, estava Dmitry Volkov. Ele não se sentou com a família dela, não chamou atenção para si mesmo, apenas ficou encostado na parede lateral, vestindo terno escuro e impecável, um buquê pequeno de flores brancas ao lado. Quando os olhos de Carolina encontraram os dele por segundo breve, Dmitry assentiu levemente. Aquele gesto mínimo que dizia tudo o que precisava ser dito. Estou orgulhoso de você. Depois da cerimônia, enquanto outros formandos tiravam fotos em grupos animados com famílias e amigos, Dmitry se aproximou discretamente. Ele entregou as flores, rosas brancas que simbolizavam um novo começo, e disse apenas 5 palavras que Carolina guardaria para sempre. Você conquistou isso sozinha. Não foi ele quem fez acontecer. Não foi a ajuda financeira ou as conexões. Foi Carolina, sua determinação, sua recusa em permanecer quebrada, sua coragem de reconstruir tijolo por tijolo. Carolina assumiu papel ainda maior na organização de Dmitry, tornando-se consultora de múltiplos estabelecimentos, supervisionando operações, treinando equipes, implementando sistemas que aumentavam eficiência e lucratividade. Ela descobriu que tinha talento natural para a liderança, para resolver problemas complexos, para ver padrões que outros não enxergavam. E mais importante, ela liderava com empatia, com respeito, tratando cada funcionário como ser humano completo e não como peça substituível. Mas o trabalho que mais significado trazia para Carolina acontecia nas quartas-feiras à noite, quando ela facilitava grupo de apoio para mulheres em situações de violência doméstica. Era projeto que ela começou 1 ano depois de sua própria fuga, trabalhando com organização não governamental que oferecia abrigo, apoio legal e aconselhamento psicológico. Carolina compartilhava sua história, não para receber pena, mas para mostrar que sobrevivência era possível, que reconstrução era possível, que existia vida plena e feliz depois do trauma. Ela via versões mais jovens de si mesma naquelas mulheres que chegavam ao grupo. Algumas com marcas visíveis de violência, outras com cicatrizes invisíveis que doíam mais profundamente. Mulheres que tinham vergonha, que se culpavam, que achavam que deveriam ter sido mais espertas, mais fortes, mais capazes de evitar o que aconteceu. E Carolina dizia para todas elas a mesma coisa que Dmitry havia dito para ela. Não foi culpa de vocês, nunca foi, e a coragem que precisaram para chegar aqui hoje é prova de que são mais fortes do que imaginam. A relação entre Carolina e Dmitry permaneceu única, difícil de categorizar. Não era romântica, embora algumas pessoas especulassem. Não era paternal, embora houvesse diferença de idade considerável. Não era simplesmente profissional, embora trabalhassem juntos. Era algo forjado naquela noite quando um bilhete escondido mudou 2 vidas simultaneamente. Era respeito mútuo profundo. Era reconhecimento entre sobreviventes de mundos diferentes. Era a compreensão silenciosa de que ambos entendiam dor, perda e a importância de proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Dmitry continuava sendo Dmitry, temido no submundo criminal, respeitado até por inimigos, implacável com traidores e predadores. Mas para Carolina, para as pessoas que trabalhavam diretamente com ele, para aqueles que ocasionalmente cruzavam seu caminho pedindo ajuda genuína, ele era diferente. Era prova viva de que mesmo em ambientes moralmente complexos, ainda existia código de honra, ainda existia diferença entre poder usado para proteger
e poder usado para destruir. 3 anos depois daquela noite, Carolina estava administrando o restaurante Bela Vita, o mesmo lugar onde tudo começou. Irônico, talvez, que o local onde teve que servir seu abusador se tornasse o lugar onde construiu carreira mais bem-sucedida. Mas Carolina havia ressignificado aquele espaço completamente, transformado memórias dolorosas em lembretes diários de sua própria força. Cada vez que passava pela mesa de mogno, onde deixou o bilhete dobrado, ela se lembrava não do medo paralisante que sentiu naquele momento, mas da coragem inexplicável que encontrou quando mais precisou. Uma noite chuvosa de quinta-feira, o restaurante estava quase vazio por causa do temporal que castigava a cidade. Carolina estava fechando quando Dmitri apareceu inesperadamente, sozinho, parecendo mais cansado que o normal, o peso de décadas fazendo negócios impossíveis marcado em linhas profundas ao redor dos olhos. Ele se sentou no bar sem dizer palavra, aceitou o café que Carolina preparou automaticamente e ficou em silêncio por longo tempo, apenas ouvindo a chuva batendo contra as janelas grandes. Finalmente, ele falou, a voz mais suave que Carolina já tinha ouvido. Você me salvou naquela noite também, sabia? Carolina olhou para ele confusa, não entendendo como ela, a vítima assustada pedindo ajuda, poderia ter salvado alguém como Dmitri Volkov. Ele explicou. Eu estava começando a esquecer por que faço o que faço. Estava começando a me perder nos negócios, no poder, na violência necessária. Estava me tornando máquina, não homem. E então você me entregou aquele bilhete e me lembrou que existe razão para tudo isso, que existe código que vale a pena seguir, que proteger os fracos dos predadores ainda significa alguma coisa. Carolina não respondeu imediatamente. Apenas se sentou ao lado dele. 2 sobreviventes improváveis com conexão impossível, unidos por momento de coragem compartilhada. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma, ela disse finalmente. Me mostrou que ainda existem pessoas que fazem a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso. Nós salvamos um ao outro, Dmitri. Cada um à sua maneira. Eles ficaram ali na penumbra do restaurante vazio, ouvindo a chuva, compartilhando o silêncio confortável de quem não precisa de palavras para entender. Carolina nunca seria mais a garota ingênua que conheceu Felipe. Dmitri nunca seria apenas o chefe da máfia frio e calculista que todos temiam. Eles haviam se tornado símbolos vivos de que bondade existe em lugares inesperados, de que justiça às vezes vem de mãos improváveis, de que coragem pode começar com um bilhete simples escondido em guardanapo de tecido branco. Felipe nunca voltou. Os rumores diziam que ele trabalhava em cidade pequena do interior, vida modesta, tentando ser versão melhor de si mesmo. Carolina não sabia se acreditava, não sabia se importava. Felipe havia se tornado passado distante, lição aprendida, capítulo definitivamente encerrado. Ela raramente pensava nele, e quando pensava era com indiferença tranquila, não com dor ou raiva. Porque a verdadeira vitória de Carolina nunca foi sobre a queda de Felipe. Foi sobre sua própria reconstrução, sobre olhar no espelho e gostar genuinamente da pessoa refletida ali. Essa história não é apenas sobre vingança ou punição, não é apenas sobre chefe da máfia que defendeu o garçonete. É sobre o poder transformador de pedir ajuda mesmo quando parece impossível, sobre reconhecer que você merece mais do que migalhas de respeito. É sobre entender que sua voz, por mais trêmula que seja, tem valor imenso. É sobre confiar em instintos que dizem essa pessoa pode ajudar e ter coragem de agir baseado nessa intuição, mesmo apavorado. Se essa história tocou você de alguma forma, se você conhece alguém que está passando por situação parecida, ou se você mesmo já viveu algo similar e precisa saber que não está sozinho, eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias que mostram que nunca é tarde para buscar ajuda, nunca é tarde para reconstruir, nunca é tarde para ser livre de verdade. E, por favor, conte sua história nos comentários. Compartilhe o que você aprendeu, o que sentiu, o que essa história despertou em você. Porque cada relato, cada palavra de apoio, cada experiência compartilhada pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para ter coragem de dar o primeiro passo em direção à liberdade. Carolina fez isso. Ela saiu de relacionamento que quase a destruiu e construiu vida que a enche de orgulho genuíno. Você também pode. Sua amiga pode. Qualquer pessoa pode. Com apoio adequado, com coragem, com disposição de confiar que em algum lugar existe alguém disposto a ouvir seu pedido silencioso de socorro.
Sempre haverá um Dimitri disposto a usar poder para proteger, não para oprimir. Às vezes, tudo que você precisa é coragem de escrever 7 palavras em um guardanapo e entregar nas mãos certas. Porque no final, justiça vem de pessoas reais que decidem fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo inteiro diz para ficar calado e não se envolver. E você pode ser essa pessoa, tanto a Carolina que encontra força para pedir ajuda, quanto o Dimitri que responde ao pedido. Nunca subestime o poder de um pequeno ato de coragem. Nunca aceite menos do que você merece. E nunca, jamais desista de acreditar que dias melhores são possíveis. Porque são.